Fala rapaziada, 5 de abril, sabadão recheado de jogos bons. Já selecionei aqui os jogos, como vocês podem ver, que a gente vai comentar. Para mim esses são os melhores jogos para a gente trabalhar nesse sábado. Mas antes de mais nada, galera, já se inscreve aí no meu canal, dá uma curtida, comenta aí o que você tá achando, para dar uma fortalecida na gente aqui, beleza? Selecionei primeiro esse jogo aqui do Everton contra o Arsenal na Premier League. Como falei para vocês, esses 9 jogos que estão aqui selecionados, como vocês podem ver, tem Premier League, tem La Liga, tem Campeonato Alemão, tem Campeonato Francês, tem Brasileirão. Para mim, esses 9 jogos são os melhores jogos para a gente trabalhar nesse sábado. E vamos começar, galera, com Everton contra o Arsenal pela Premier League, beleza? Vamos ver aqui as estatísticas. Nos últimos 10 jogos, o Everton ganhou 3 partidas apenas. Nos últimos 10 jogos, o Arsenal ganhou 5. E nos últimos 10 jogos, o Everton abriu o placar em 6 jogos. Já o Arsenal, em 6 jogos também, ele marcou o primeiro gol nos últimos 10 jogos. Beleza? O Everton, em apenas 2 jogos, não sofreu gols nos últimos 10. E o Arsenal, em apenas 3 jogos, não sofreu gols. Beleza? Vamos partir aqui para odds, galera. Como a gente pode ver, como vocês podem ver, temos um favorito para o jogo. Esse favorito é o Arsenal, está pagando 2 para ganhar o jogo. O Everton tá pagando 4.7, mas cara, não é um jogo fácil, beleza? O Arsenal, para mim, não disputa mais o título, porque esse título praticamente já é do Liverpool, não tem mais o que fazer. O Arsenal vai ter que brigar para se manter aí no G4, para ir para Champions, e o Everton tá brigando ali com a zona de rebaixamento, mas tá com 5 pontos. 5 pontos não, 14 pontos, né? Para a zona de rebaixamento, praticamente está livre aí do rebaixamento. Não acredito que o Everton vai ser rebaixado. Acredito até que esses 3 últimos aqui colocados, eles não vão mudar, vai ser isso mesmo. Vai ser o Ipswich, o Leicester e o Southampton que vai ser rebaixado. Mas o Everton está aqui, não briga por nada na competição. O Arsenal briga para se manter no G4, porque para mim o Liverpool já é campeão. O Arsenal briga para se manter aí na Champions League, beleza? A gente pode ver os últimos jogos entre eles. O último jogo foi 0-0, o penúltimo, o Arsenal ganhou de 2-1, depois outra vitória do Arsenal de 1-0, depois outra vitória do Arsenal por 4-0. Então, galera, bastante interessante esse jogo do Everton e do Arsenal, para a gente trabalhar contra a vitória do Everton aqui nesse jogo, beleza, galera? Lembrando, rapaziada, contra a vitória do Everton, aquele mesmo esquema, espera 5, 10, 15 minutinhos de jogo para ver como as equipes vão se comportar e a gente faz a nossa entrada. Isso não significa, rapaziada, que a gente tem que fazer a entrada até 15 minutos, entendeu? Se o Arsenal não começar bem, a gente não vai fazer essa entrada. Mas se aos 50 minutos do segundo tempo o Arsenal começar a jogar bem, começar a se impor, a finalizar, a gente pode entrar sim contra a vitória do Everton, se esse jogo tiver empatado, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Que não tem um tempo certo para a gente fazer a entrada. O tempo certo é quando o favorito está bem, está pressionando, está finalizando, está com maior posse de bola, não está deixando a zebra jogar, entendeu? E isso pode ser com 15 minutos do primeiro tempo, com 30 minutos do primeiro tempo, com 60 minutos do segundo tempo. Vai depender muito do jogo, por isso que é importante a gente estar ligado, assistindo o jogo no ao vivo. Afinal, o trader é isso, fazer as entradas no ao vivo e fechar a posição ainda com o jogo rolando. E para esse jogo aqui, galera, eu vou contra a vitória do Everton. Mas com um detalhe, vamos esperar no ao vivo para ver se a leitura de pré-jogo vai bater com o ao vivo. O Arsenal pressionando, finalizando, com maior posse de bola, a gente entra contra a vitória do Everton, buscando o gol do favorito, que no caso é o Arsenal. Arsenal faz o gol, abre o placar, a gente fecha a posição e sai no lucro. Beleza, rapaziada? Para esse jogo, estou querendo fazer isso. Entrar contra a vitória do Everton. E aí a gente vai esperar no ao vivo para ver se a leitura do pré-jogo se confirma. Beleza, rapaziada? Vamos partir para o próximo jogo aqui. Vamos falar de campeonato alemão. Heidenheim contra o Bayer Leverkusen. Cara, para mim, bastante favorito o Bayer Leverkusen, não tem o que falar. Muito favorito, vai pegar uma equipe aí fraca, porém joga fora de casa. Bayer Leverkusen precisa ganhar o jogo, muito importante para continuar na luta para o título do campeonato alemão. Heidenheim
briga lá na zona de rebaixamento, está brigando contra o rebaixamento, está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento, mas para mim o Bayer Leverkusen é extremamente favorito para esse jogo. Como a gente pode ver, ó, a média de gols marcados do Bayer Leverkusen é de 1,40 por jogo, já do Heidenheim é 1,10, ou seja, o Bayer Leverkusen é melhor. Gols sofridos por jogo do Heidenheim 1,50, do Bayer Leverkusen 1,40, o Bayer Leverkusen é melhor também, entendeu? O Bayer Leverkusen é bastante favorito para esse jogo, galera. E a gente pode ver aqui nas odds, ó. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Bayer Leverkusen. Acredito que o Bayern vai vencer esse jogo, galera, com bastante tranquilidade, entendeu? Heidenheim disputando para não cair. O Bayer Leverkusen, se quiser sonhar com o título alemão, precisa vencer esse jogo. E aqui está a odds, ó, 1,45 para vencer o jogo e o Heidenheim pagando 8 para vencer o jogo. Nesse jogo aqui, galera, eu estou apto a entrar a favor da vitória do Bayer Leverkusen. Beleza? Acredito que o Bayer Leverkusen vai vencer esse jogo, vai vencer com tranquilidade, vai com um time completinho aí, tem um melhor elenco comparado ao Heidenheim, nem se compara. Heidenheim briga lá na zona de rebaixamento, entendeu? Então acredito que o Bayer Leverkusen vai vencer esse jogo e acredito que vai ser com uma certa tranquilidade. Beleza, galera? Não tem muito o que falar nesse jogo, esperar a leitura pré-jogo confirmar no live e garantir a entrada aí a favor da vitória do Bayer Leverkusen. No melhor momento do Bayer Leverkusen no jogo, a gente pode entrar a favor da vitória deles, beleza? Acredito que vai vencer esse jogo aí sem sustos, sem sombra de dúvidas. Beleza, galera? Quem vai fazer pré-jogo aí em outras casas de apostas, quem faz pré-jogo, a vitória do Bayer Leverkusen é uma boa opção. Beleza? Quem faz exchange, a gente espera no ao vivo para ver se vai confirmar. E quem faz exchange, recomendo minha parceira aí, a Betfair. E a gente entra a favor da vitória do Bayer Leverkusen, beleza, galera? Bastante favorito pro jogo. Vamos falar agora do jogo do Leipzig. Leipzig contra Hoffenheim. Leipzig também para mim, galera, bastante favorito para esse jogo, beleza? Tá disputando vaga aí nas competições europeias. Precisa ganhar, porque se perder ou empatar aí o Freiburg ganhar, ou o Augsburg ganhar, vai perder essa sexta colocação. Então, bastante importante esse jogo aqui pro Leipzig. Joga dentro de casa, precisa confirmar o favoritismo deles e para eles continuarem sonhando com a Champions League ou com as outras competições europeias, beleza? Hoffenheim briga na parte de baixo da galera, rapaziada. Briga na parte de baixo da tabela, galera. Tá aí a quantos pontos? 5 pontos aí da zona de rebaixamento. Esse 16º aqui, galera, é como se fosse o playoffs do rebaixamento, entendeu? Esses dois aqui, eles vão ser, provavelmente, vão ser rebaixados, entendeu? O 17º e o 18º, eles são rebaixados, e o 16º é como se fosse um playoffs. Ele vai pegar o terceiro colocado da segunda divisão da Alemanha para eles se enfrentarem aí e ver se o outro time sobe ou esse time permanece na primeira divisão, beleza? Mas Leipzig, favorito para esse jogo, precisa da vitória para continuar na briga por competições europeias. Vamos confirmar aqui esse jogo. Olha lá, rapaziada. A odds do Leipzig 1,58. Vai enfrentar o Hoffenheim pagando 6 para ganhar. Odds boa aqui do Leipzig para quem vai fazer pré-jogo. Quem vai fazer pré-jogo uma boa odds, essa odds 1,58. Favorito, é um dos favoritos do nosso sabadão. Então para esse jogo, galera, eu vou, obviamente, esperar a leitura do pré-jogo se confirmar no ao vivo, e aí eu vou entrar contra a vitória do Hoffenheim. Essa odd de 6,4 eu gosto muito. Se o Leipzig começar se impondo do jeito que precisa buscar a vitória de qualquer maneira, se estiver finalizando com posse de bola, se impondo dentro do jogo, eu vou entrar contra a vitória do Hoffenheim, beleza? Para quem faz trade aí, é uma excelente opção essa odds aqui, 6,4 contra a vitória do Hoffenheim. Para quem faz pré-jogo, a vitória do Leipzig é uma excelente opção, beleza, rapaziada? Então eu estou aí pronto
para fazer essa posição aí, 6.4 nessa odds contra a vitória do Hoffenheim. Vamos esperar no ao vivo confirmar para ver se a leitura de pré-jogo bate. Beleza, galera? Para esse jogo é isso. Acredito que o Leipzig vai vencer esse jogo sim. Tem tudo para vencer, porém a gente que faz trader, a gente tem que esperar no ao vivo, porque se o Hoffenheim abre o placar, faz 1-0, essa odd 6.4 ela vai descer bastante, vai para uns 2, vai 2.5. E aí a gente pode entrar contra a vitória do Hoffenheim nessa odds baixa, que vai estar uns 2.5, se o Hoffenheim começar ganhando, porque a gente vai buscar o empate do Leipzig, o Leipzig vai precisar da vitória, vai buscar o empate, e aí o Leipzig empatando a gente lucra também. Mas se o jogo estiver 0-0, com o Leipzig se impondo, finalizando, pressionando bastante, a gente vai entrar nessa odds aqui 6.4 contra a vitória do Hoffenheim. Beleza, rapaziada? E como eu disse, para quem faz pré-jogo, a odds 1.59 é a favor da vitória do Leipzig, é uma excelente opção também. Beleza? Vamos falar agora de campeonato espanhol, galera. Real Madrid contra o Valência. Real Madrid tá ali, né, na briga com o Barcelona por esse título. Acredito que o Atlético de Madrid não tem condições mais de ganhar esse campeonato. Tá 6 pontos aí do Real Madrid e 9 do Barcelona. Acredito que já tá fora aí do Atlético de Madrid dessa disputa pelo título. Acredito que a disputa agora é só Real Madrid e Barcelona mesmo, como vocês podem ver. Diferença de 3 pontos. E o Real Madrid não pode tropeçar, galera. Vai pegar um Valência que disputa na parte de baixo da tabela. Tá brigando sim contra o rebaixamento, porque é apenas 4 pontos de diferença para o 18º colocado. Então o Real Madrid vai pegar um time que é fraco comparado ao Real Madrid. O Real Madrid é o melhor visitante do campeonato espanhol. Vai pegar o Valência, que tem a 18ª melhor campanha fora de casa. Ou seja, um retrospecto muito ruim do Valência. Beleza? Acredito que o Real Madrid vai ganhar esse jogo, vai confirmar o favoritismo, e a gente pode ver o favoritismo do Real Madrid nessa odds aqui, ó, galera, ó. A odds do Real Madrid está 1.32 a favor da vitória do Real Madrid. Então, eu particularmente acho essa odds contra a vitória do Valência já um pouco grande. 12, tá pagando 12. Entendeu? Eu só entro nessa odds 12 aqui se a pressão tiver muito absurda do Real Madrid, muito absurda mesmo. E aí eu entro nessa posição. Caso contrário, eu vou estar a favor da vitória do Real Madrid. Vou esperar essa odds subir mais um pouco, vou esperar se confirmar a leitura de pré-jogo no live e vou entrar a favor da vitória do Real Madrid. Lembrando que eu vou esperar essa odds subir mais um pouco e eu entro nessa posição. Chegando ali a 1,50, eu já posso fazer essa entrada a favor da vitória do Real Madrid. Mas caso a pressão esteja absurda e essa odds 1,32 ela pode até cair para 1,20, para 1,29, 1,28, aí eu entro tranquilamente contra a vitória do Valência, mas só se a pressão estiver muito grande do Real Madrid. Beleza? Acredito que o Real Madrid não vai vacilar nesse jogo, não pode vacilar, porque se vacilar, o Barcelona vai abrir vantagem e aí fica muito difícil pegar o Barcelona para se tornar o campeão do Campeonato Espanhol. Para quem faz pré-jogo, eu recomendo entrar a favor da vitória do Real Madrid, que eu acredito que o Real Madrid vai vencer esse jogo, vai completo, apesar de ter no meio da semana o Arsenal pela Champions, mas o Real Madrid não vai poupar nesse jogo aqui contra o Valência. O Real Madrid vai continuar lutando pelo Campeonato Espanhol e é o que tem que fazer, beleza? E é o que tem que fazer. Vai com o Vinícius Júnior, vai com o Bellingham, HP, Rodrigo, no seu melhor, porque precisa vencer esse jogo. Não pode deixar a zebra surpreender, entendeu? Não pode deixar a zebra surpreender. Como eu falei, rapaziada, a gente que vai fazer trader, se a pressão tiver muito absurda no Real Madrid, a gente vai entrar contra a vitória do Valência. Se tiver uma pressão normal, o Real Madrid apenas dominando o jogo, com maior posse de bola, a gente espera essa odds 1,32 valorizar, subir mais um pouco, que aí a gente pega a favor da vitória do Real Madrid. Quem vai fazer pré-jogo, recomendo entrar na vitória do Real Madrid. Beleza, galera? Para esse jogo é isso. Vamos falar agora do jogo do Barcelona e Real Betis, que é do Campeonato Espanhol também. Barcelona líder aí, né? Como eu acabei de falar nesse tanto jogo do Real Madrid. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, que a boca já tá ficando seca. Barcelona líder aí, buscar ampliar essa vantagem contra o Real Madrid. O Betis está brigando aí por competições europeias,
pela Conference League, pela Liga Europa, tá brigando aí. Mas o Barcelona é muito favorito para esse jogo, galera. O Barcelona tem a terceira melhor campanha como mandante, já o Real Betis tem a sétima melhor campanha como visitante, entendeu? Acredito que o Barcelona vai vencer esse jogo. Dos últimos 10 jogos, o Barcelona venceu 9, um número altíssimo. O Betis venceu 8, é um time bom também, porém o Barcelona tem um melhor elenco, joga melhor futebol. Para mim é o melhor futebol da Europa atualmente, porque os caras têm um coletivo muito forte mesmo. Apesar de eu ser Real Madrid, eu não sou clubista, eu sou realista. O futebol do Barcelona é o melhor da Europa. Os caras são muito entrosados coletivamente, entendeu? E como a gente pode ver aqui, galera, a média de gols marcados pro jogo do Barcelona é 2.7, do Real Betis é 2.20, a média de gols melhor do Barcelona. Sofre a mesma quantidade de gols, a média, igual do Real Betis, entendeu? Mas acredito que o Barcelona vai confirmar o favoritismo dele no jogo e vai vencer o jogo dele em cima do Real Betis, entendeu? Olha lá, pagando 1,38, quase a mesma coisa do jogo do Real Madrid, porém o Betis aqui paga 8,8 contra a vitória deles. Já uma odds menor comparado ao jogo do Real Madrid, né? E para esse jogo, galera, para quem vai fazer pré-jogo, recomendo a vitória do Barcelona, a favor da vitória do Barcelona. E para gente que faz trader, eu vou estar posicionado contra a vitória do Betis. Beleza, galera? Vou entrar contra a vitória do Betis. Acredito não, tenho certeza, o Barcelona vai ter a maior posse de bola, sem dúvidas, aí vai pressionar o jogo aí do início ao fim, porque vai precisar da vitória, porque se bobear, perder o jogo, o Real Madrid, acredito que vai vencer o seu jogo e aí vai empatar em número de pontos ali, e aí a disputa vai ficar muito acirrada entre os dois. Então o Barcelona quer vencer o seu jogo. Tem Champions League no meio da semana também, o Barcelona, porém em Campeonato Espanhol, os caras não vão poupar, vão com força máxima contra o Betis, e acredito que o favoritismo aí do Barcelona vai prevalecer nesse jogo. O Barcelona vai sair vitorioso, vai com força máxima, vai com o Yamal, vai com o Rafinha, vai com o Lewandowski, vai com todo mundo aí, com a cavalaria toda. Então acredito que o Barcelona tem tudo para vencer esse jogo. Pra gente que faz trader, vamos esperar o ao vivo e vamos entrar, se confirmando a leitura de pré-jogo, vamos entrar contra a vitória do Real Betis nessa odds aqui, 8.8, beleza? Para quem vai fazer pré-jogo, recomendo entrar a favor da vitória do Barcelona, beleza, galera? Vamos aqui agora falar de campeonato francês. PSG jogando fino da bola. PSG está jogando muito, me surpreendeu muito contra o Liverpool na Champions. E aí, aqui é um absurdo, né, de diferença de times, PSG contra o Rangers. O Rangers está brigando aí contra o rebaixamento, 3 pontos apenas de diferença. PSG campeão já, praticamente. Posso até que poupe alguns jogadores, porque, pô, para você ver, o melhor time dentro de casa e fora de casa é o melhor time também, o PSG. Vai vencer esse jogo. A odds do PSG está muito baixa, galera. Muito baixa, tá pagando 1,13, 1,14 por aí. Vamos ver aqui. Olha lá, pagando 1,16, muito baixo. Vai confirmar o favoritismo, vai vencer esse jogo. Possa ser que poupe alguns jogadores, porque tá com uma certa vantagem do segundo colocado. Olha lá, 21 pontos de diferença, cara, não tem como mais. O PSG já é campeão francês, entendeu? Então, vamos tomar cuidado com esse jogo, mas, pô, não tem mistério aqui nesse jogo, não tem segredo. Vitória do PSG, para quem vai fazer para jogo aí, a vitória do PSG é uma excelente opção para esse jogo. Pra gente que faz trade, a gente vai levar esse jogo para ao vivo e ver o que o jogo nos reserva, né? Ver o que o jogo vai aprontar aí, porque aí, se o Rangers começar vencendo, essa odds 24 aqui, ela vai cair muito, vai cair para uns 10, vai cair para uns 11, e aí a gente pode entrar contra a vitória do Rangers, porque o PSG vai em busca do empate com certeza, mas de antemão, vamos esperar o ao vivo aí para ver o que eles nos esperam, entendeu? E para quem vai fazer pré-jogo, a vitória do PSG aí é a melhor opção para esse jogo. Fechado? Vamos falar de campeonato italiano. Parma contra a Inter de Milão. Cara, a Inter de Milão favorita para esse jogo. Vai ter Champions no meio de semana, um jogo muito difícil contra o Bayern de Munique. Porém, tá 3 pontos somente de diferença para o Napoli aqui na classificação. Acredito que vai com um time misto, não vai poupar o time completo, vai com um time misto, mas o time misto da Inter de Milão é muito superior ao Parma, que briga contra o rebaixamento, cara. Joga em casa, mas briga contra o rebaixamento.
A Inter de Milão jogando fora de casa tem a segunda melhor campanha, absurdo isso aqui, a segunda melhor campanha, entendeu? O Parma é o 16º colocado. Não acredito que o Parma vai surpreender. Não acredito que o Parma vai surpreender nesse jogo. Ó. Nos últimos 10 jogos do Parma venceu apenas um jogo, cara. Um jogo é um número muito baixo. Nos últimos 10 jogos da Inter de Milão eles venceram 7. Então não tenho o que falar, cara. Aqui acredito muito na vitória da Inter de Milão, mesmo tendo a possibilidade deles irem com um time misto, porque vai jogar no meio de semana contra o Bayern de Munique, um jogo muito difícil. Mas ó, a odds da Inter de Milão está muito interessante, 1,50. Para quem vai fazer pré-jogo, recomendo entrar a favor da vitória da Inter de Milão. Para quem vai fazer trade, a gente vai entrar aqui nessa odds 7,8 aqui contra a vitória do Parma. Beleza? Mas, claro, vamos esperar a escalação sair aí. Acredito que vai com o time misto, mas a gente vai ter que esperar essa escalação sair. E vamos esperar no ao vivo também se confirmar a leitura do pré-jogo, né? Inter de Milão se impondo dentro de jogo, que eu acho que é o que vai acontecer. O time é muito superior, tem um time muito melhor do que o Parma. Acredito que o favoritismo da Inter de Milão vai se confirmar nesse jogo. E a gente entrando aqui contra a vitória do Parma, buscando um gol da Inter de Milão, é o que a gente vai ter para esse jogo. Porque a Inter de Milão faz um gol, aquele mesmo esquema, e a gente fecha a nossa posição no lucro. Entendeu? E como eu disse, rapaziada, para quem vai fazer pré-jogo aí, recomendo entrar nessa odds aqui, 1,50 a favor da vitória da Inter de Milão. Beleza? Vamos falar agora de Brasileirão. Eu particularmente amo, velho. Eu particularmente amo o Brasileirão. Não tenho o que falar do Brasileirão. Eu acho que assim, ano passado eu acho que foi um campeonato que eu mais lucrei, foi o Brasileirão, sem sombra de dúvidas, porque são os times que a gente tá próximo, né? A gente conhece mais, a gente entende mais, pelo menos eu entendo mais dos times brasileiros, entendeu? Eu gosto muito. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Vasco, cara. Corinthians e Vasco. O Vasco é aquela mesma coisa de sempre, né? Ninguém sabe quando vai dar certo, sempre entra aí, pô, todo mundo achando que o Vasco vai disputar para não cair. E o Corinthians, cara, teve um acrescente no final do ano passado para o início desse ano. Foi campeão paulista. Porém, cara, o time deixa muitas dúvidas ainda, entendeu? O time do Corinthians deixa muitas dúvidas. Acabou de perder pro Huracan dentro de casa na Sul-Americana de 2-1. O Corinthians jogou muito mal. Pô, foi campeão em cima do Palmeiras do Paulista e joga em casa contra o Huracan e perde o jogo. Então é um time que oscila muito. Então não dá para confiar 100% no Corinthians, cara. Não dá para confiar 100% no Corinthians. Olha lá, nos últimos 10 jogos do Corinthians venceu 5, o Vasco nos últimos 10 jogos venceu 4, entendeu? Esse jogo aqui, galera, a gente vai ter que levar esse jogo pro ao vivo, porque eu não confio na vitória do Corinthians, entendeu? Não confio na vitória do Corinthians. É um jogo que tudo pode acontecer aqui, porque o Corinthians não vem dando essa confiança. O time do Corinthians é melhor, mas tem um técnico fraco. O Ramon Dias, para mim, é um fraquíssimo técnico, não merece estar no Corinthians. Então não dá confiança para entrar a favor da vitória do Corinthians nesse jogo, apesar da odd estar excelente, pagando 1,72 para esse jogo. Mas esse jogo a gente vai levar pro ao vivo e ver o que o ao vivo nos dá, né? Ver o que o ao vivo nos dá para ver o que a gente pode fazer nesse jogo. Mas se o ao vivo se confirmar, se o Corinthians confirmar esse favoritismo aqui que a casa de aposta está dando, que está pagando 72 e o Vasco 5,9, se isso aqui se confirmar no ao vivo, eu vou entrar sim contra a vitória do Vasco. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com essa entrada, tem que estar atento no jogo para ver como o Corinthians vai se comportar nesse jogo. A gente não pode vacilar, porque Brasileirão, cara, para mim é um dos campeonatos mais disputados do mundo. O Vasco pode tranquilamente vencer esse jogo. Para mim não vai ser uma surpresa, apesar do time do Vasco ser inferior ao do Corinthians, mas não vai ser uma surpresa, porque o Corinthians realmente não passa confiança, apesar de ter ganho um título paulista recentemente, entendeu? Esse jogo especificamente, galera, a gente vai levar para o ao vivo, porque
A gente precisa ver como as duas equipes vão se comportar, mas se tiver um jogo muito favorável para o Corinthians, eu vou entrar nessa odds aqui 6.4 contra a vitória do Vasco, beleza? Para quem vai fazer pré-jogo, acredito que o Corinthians com empate aí é uma excelente opção para esse jogo, beleza? Vamos falar agora de Botafogo e Juventude. Botafogo e Juventude, cara. Esse jogo aí do Botafogo, a gente precisa saber qual vai ser o Botafogo desse ano, né? Porque o Botafogo perdeu muitos jogadores aí da temporada passada, perdeu Almada, perdeu Luiz Henrique, Júnior Santos, entre outros jogadores aí. Então o Botafogo, ele tá tentando se reformular, né? Tá tentando se entrosar novamente, mas é o favorito pro jogo. Mas os números do Botafogo baixíssimo, cara. Nos últimos 10 jogos venceu apenas 2. Juventude nos últimos 10 jogos venceu 7. Claro que aqui é campeonato lá estadual, entendeu? Botafogo acabou de perder na sua estreia da Libertadores por Universidade do Chile. Pô, jogando mal demais. Não dá para confiar, apesar dessa odd estar boa, apesar de ser o favorito pro jogo. Mas não dá para confiar 100% no Botafogo, galera. Não dá para confiar 100% no Botafogo. A gente vai levar para o ao vivo e vai ver o que o ao vivo nos espera. Mas se o Botafogo estiver bem, lá no tapetinho, estiver surpreendendo, eu vou estar a favor dessa vitória do Botafogo. Porém, cara, o Juventude é chato, é um time chato, é difícil de se enfrentar. O Juventude não é qualquer time. Por isso que eu digo, o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis que tem. E ao mesmo tempo, para mim, é excelente de apostar, de fazer entrada. Porque a gente conhece muito os times. Mas para quem vai fazer trade, galera, vamos esperar no ao vivo confirmar aí esse favoritismo aqui do Botafogo. E se o favoritismo se confirmar no live, a gente vai entrar a favor da vitória do Botafogo. Quem vai fazer pré-jogo, acredito que o Botafogo com empate aí é uma boa opção para esse jogo. Beleza, galera? Então é isso, rapaziada. Aqui fechamos aqui o nosso sabadão. Esses 9 jogos selecionei para vocês aqui. E com fé em Deus vai dar tudo certo. Todos nós vamos lucrar aí. Para mim esses são os melhores jogos para a gente trabalhar nesse sabadão, beleza? Vamos para cima e é nóis. Não se esquece de se inscrever no canal. Curte aí, comenta para dar aquela fortalecida, beleza? Vamos para cima.